moro na Gibiatala. Eu atualmente sou professor titular de Medicina de Urgência e de Medicina baseada em evidências na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, não é? E trabalho cotidianamente também no Hospital São Paulo, na área de atendimento de emergência, não é? Nós temos alunos do 1º ao 6º ano de graduação, temos uma residência própria de medicina de urgência, medicina de emergência, e temos uma pós-graduação que já tem 24 anos, né, de saúde baseada em evidências. E eu entrei nessa escola em 1968, não é? Fiz o exame do CECEM, não é? Que é uma instituição tradicional de realização de exames para seleção no vestibular, né, para as universidades públicas, não é? E inspirado pelo próprio CECEM. Muito bem. Eu nasci em Tabapuã. Tabapuã é uma cidade no norte do estado de São Paulo, que fica ali num triângulo entre Catanduva, Rio Preto e Olímpia. Fica mais ou menos no meio. Eu sou filhos de imigrantes. Meu pai é de origem árabe, daí o Atala, né? Minha avó era libanesa, minha avó era síria, meu avô era libanês. E da parte do meu pai, da parte da minha mãe, Vitória Jimenez Atala, meu pai Michel Atala, e a Vitória era filha de sevilhanos, de espanhóis de Sevilha. Isso é muito importante porque o Brasil foi muito privilegiado pela imigração, né? E trouxe gente com muita capacidade, né? Com muita força de vontade de trabalho, com muita firmeza de caráter. Isso para o Brasil foi muito bom. Mas eu nunca pensei em ser médico, e eu tenho o nome do médico que fez o meu parto a fórceps em casa. E eu não devo ter nascido muito bem, porque nasci em pleno carnaval e recebi transfusão de soro fisiológico peritoneal na minha própria casa, não é? Eu acho que esse processo emocional todo fez com que meus pais homenageassem o Dr. Álvaro Soares, dando o nome dele à minha pessoa. Eu fiquei sabendo isso muito mais tarde e acabei fazendo medicina sem muita informação a esses detalhes do meu nascimento, não é? Eu inicialmente aos 15 anos de idade em Tabapuã, acabei vindo para São Paulo para terminar o colegial e muito interessantemente eu tinha dificuldade no colegial, porque eu tinha dificuldade com matemática, né, com álgebra em especial. Convenci meu pai que eu tinha que mudar de colégio, ele me mandou para São Paulo. Uma tia que morava aqui do lado, na rua Capitão Macedo, minha tia Alice, me levou para um professor de matemática no ginásio Imaculada Conceição, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E esse professor de matemática era colega de juventude do meu avô, na Gibiatala. Ele me ensinou, deu 2 horas de aula de álgebra. Eu entendi, ele me mandava escrever em álgebra o que ele dizia em português. Depois mandava eu escrever em português as equações que ele punha na lousa. Sei que ao final de algumas horas de aula eu fui para casa, li todos os livros do Oswaldo Sanjorge, entendi tudo e nunca mais precisei estudar matemática, nem oficialmente nem extraoficialmente, porque eu não tinha mais dificuldades, né? Isso aí me abriu os caminhos, né, para o vestibular, e na hora de fazer o vestibular eu teria que escolher aquilo que me
envolvesse mais. Minha mãe foi criada em fazenda, sempre me influenciou muito, então eu quis fazer agronomia. E fui fazer agronomia na escola de agronomia de Piracicaba, mas chegou lá, teve 3 vestibulares, era uma coisa tão antiga, tão antiquada, tão arcaica, que eu me assustei e não terminei de fazer o vestibular. E fiz o vestibular para medicina no CECEM, né? Que era uma coisa moderna, metodologia de ensino de química, de física, integrada com a matemática. Me apaixonei por aquilo e me apaixonei pelo exame, não pela profissão, pelo exame. Fiz o exame, fiz 1 ano de cursinho e fui muito bem no vestibular, mas eu queria ir para Ribeirão Preto, que era a minha primeira opção. E contei isso para os meus professores, que eram os fundadores do curso objetivo, né, hoje o UNIP. O professor Digênio conferiu minha prova teórica e falou: onde que você quer estudar, menino? Eu falei: em Ribeirão. Ele falou: então você não pode fazer a prova prática, porque senão você vai ficar em São Paulo mesmo que você não queira. Então eu fiquei com esse conflito, fiz a prova prática meio que de maneira indeciso, né? Se eu deveria me concentrar muito, me preocupar muito com aquilo. O fato é que eu acabei entrando, para minha sorte, em segundo lugar aqui na Escola Paulista de Medicina. E ao lado da casa da minha tia, que já me acolhia aqui antes do vestibular, 3 quarteirões da universidade, na época era a escola só de medicina, e Deus abençoou, porque eu não tinha recursos para nada. O próprio cursinho eu tive dificuldades de pagar, e por sorte, como eu tinha algumas facilidades lá nas classificações dos exames gerais do cursinho, eles não me cobravam também. Então, consegui fazer o vestibular, um cursinho de altíssima qualidade, que era o objetivo, né? Então, entrei aqui na escola, muito feliz. Fiz um curso de medicina aqui na Escola Paulista, numa época maravilhosa, com grandes professores, né? Em todas as áreas. Eu sou muito grato a todos eles. Sempre que eu estou mais calmo, eu rezo para eles, porque não é qualquer um que pode ter um professor de medicina, como nós tivemos o professor Delácio, o professor Jorge Guimarães, que foi recentemente presidente da CAPES, o professor Oswaldo Luiz Ramos, né? Professor Ribeiro Rato, professor Moacir de Pádua Vilela, grandes professores, professor Mansur, professor Duílio Ramos Sustoviski. Então, fiz um curso de medicina que, a partir do 3º ano, eu me sentia no céu, um peixe na água, né? E até hoje eu sou esse mesmo menino que chegou aqui e encontrou esse acolhimento, né, humano e científico na Escola Paulista de Medicina. Então, eu tive dificuldade também durante o curso, porque meu pai, na realidade, ele teve 2 anos de ensino primário e a minha mãe teve 3. Ela era mais ilustrada do que ele. Mas 2 pessoas extremamente sérias e inteligentes, né? Então, eu lembro que desde pequenininho, se eu estivesse estudando, não se ligava um rádio, não se conversava, não se atrapalhava e não se pedia para desviar a atenção, né? Então, eles tinham a noção da importância dos estudos, coisa que eu continuo fazendo até hoje, né? Agradeço aos meus pais, sempre falo neles por isso, porque o respeito que eles tinham pelo conhecimento, né, era uma coisa inata nos 2, né? Então, eu acabei fazendo com dificuldades aqui o próprio curso médico, por questões de recursos, mas logo comecei a dar aula particular, trabalhar no próprio laboratório central, dar plantões na casa maternal para aprender
obstetrícia, como faziam todos os meus colegas, né? Depois eu aprendi que eu não queria ser obstetra, eu queria ser clínicos das gestantes pobres da casa maternal. Isso me inspirava. E então eu tive um curso médico com grandes professores, grandes colegas na residência médica, né? Só para lembrar aqui, o professor Delgrande, o professor Tarcísio Trivini na cirurgia, né? Grandes clínicos Hélio Romaldini, né? E grandes mestres mesmo já que nos acolhiam aqui. Então esse ambiente eu levo para o resto da vida, para o coração. Se tiver outra vida, vou lembrar disso também, porque vale a pena conviver com pessoas sinceras naquilo que fazem, felizes com aquilo que fazem, dedicados. E o que eles provocaram em mim, além de aprendizado, foi um modelo de como ser um médico, né? Um modelo como ser um professor, um modelo de como ser um bom pesquisador e entender o papel da universidade, do ensino, da pesquisa e da assistência e extensão, que é o que essa escola faz muito bem, né? Então, não senti nenhuma conflito ou revolta por não ter ido para o interior. Porque a Escola Paulista realmente fica entre a USP, né, e o interior, né? E esse interior tem muito sentido psicológico, né, de estar bem no interior, do seu interior, né? Com pessoas simples, humildes, dedicadas, competentes, né? Isso eu recebi dessa escola e tento aos poucos, dentro dos meus limites, reproduzir isso para as gerações que vêm nos acompanhando aí desde 1973, quando eu me formei, 74, quando residente, e na minha época isso era bem claro, né? O aluno do segundo ano ensinava o do primeiro, o do terceiro ensinava o do segundo, o do sexto ensinava os mais novos, o residente ensinava o sextonista. Isso aconteceu aqui, aconteceu na casa maternal. E daí eu acho que nós temos uma disciplina entre médicos que é muito parecida com a militar, sem a força e sem a grande autoridade do poder do cargo, né? É uma coisa natural e basta você ser grato para seguir, para entender como entender a marcha e seguir em frente, como diria o Renato Teixeira, né? Bom, então eu fiz a residência aqui também de clínica médica, depois fiz a residência de nefrologia, influenciado pelo professor Oswaldo Ramos, porque eu disse para ele que eu queria ser clínico geral, e não tinha residência de clínica geral. Então eu fui triado, né, para nefrologia, onde tinha grandes clínicos, né? Fiz a residência, fiz a pós-graduação e não foi por acaso que eu fiz uma tese de função renal da gestante, né? O decúbito dorsal e lateral esquerdo, o sistema de calicreínas, renina, angiotensina, aldosterona, a prevenção, a pressão venosa central da gestante normal e hipertensa, né? Foi uma tese interessante, de muita aplicabilidade e que acabou ganhando, com a ajuda, também tive 3 orientadores, além do Oswaldo Ramos, que era orientador oficial, o professor Domingos Delasco, que foi um dos maiores professores da história do Brasil, e o professor Jorge Guimarães, que foi o nosso melhor pesquisador de proteínas, né, da bioquímica, não é? Meu amigo até hoje, graças a Deus, com muita saúde, dando muita força para a ciência e para a aplicação da ciência no aprimoramento do desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, eu digo que eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Porque tive dificuldades que eu aprendi a superá-las com resiliência e com foco e dedicação. Então, já tinha um preparo natural, um talento natural para didática, né? Depois eu fui estudar
didática, estudar como comparar, inclusive, métodos de ensino, etc. Mas terminada a residência e a pós-graduação, o Dr. Oswaldo Luiz Ramos, de novo, sempre determinante aí nos meus destinos acadêmicos, que achava que eu era muito crítico, que eu era muito independente, que eu achava que era um elogio e para ele não era muito elogio. Aquela geração era muito mais disciplinadora, não é? Mas eu seguia os caminhos, vamos dizer assim, da inteligência e da academia, que ele tinha muito mais preparo do que eu. Ele acabou me mandando para os Estados Unidos para fazer epidemiologia clínica na Universidade da Pensilvânia, porque eu ganhei o prêmio LAF, mas eu olhava no espelho e falava, mas eu sou um analfabeto em pesquisa, eu preciso aprender muito. Da mesma forma que eu era professor, um professor bem avaliado mais pelos alunos, mas eu sabia que eu precisava aprender didática, né? Então fui para os Estados Unidos aprender epidemiologia clínica, pesquisa clínica. Depois fui convidado para trabalhar com o pessoal de Oxford, basicamente nessa área de pesquisa clínica, ensaios clínicos, revisões sistemáticas. A gente fazia para, a partir delas, desenhar melhor os ensaios clínicos, não é? E virei um clinicão que sabia contar, como diria o meu professor Kenneth Rothman, lá na Universidade de Massachusetts, onde eu fiz um curso. Ele dizia que epidemiologista é um clínico que sabe contar, que sabe matemática, que sabe fazer conta. Então eu criei um médico aí que sabia medicina e sabia fazer conta, não é? E aparentemente sabia dar aula também. Mas mesmo assim eu pus em dúvida muitas vezes minha capacidade didática e acabei indo para Maastricht e fiquei lá algumas semanas aprendendo PBL, Problem Based Learning, ou seja, como aprender o mecanismo da fisiologia, da bioquímica, integração com a fisiopatologia, com a patologia, com o diagnóstico e o tratamento. Então, esse método de ensino PBL, que é um método ativo de aprendizado, né? Eu não tenho dúvida que é revolucionário. O pessoal faz como está se fazendo atualmente, de botar rótulo, né? Não, PBL não é bom por isso ou por aquilo, bom é, por exemplo, na beira do leito, etc. Não, você tem que conhecer os diversos tipos de ensino-aprendizagem para poder escolher e aplicar o que for melhor naquela circunstância, naquele momento, para aquele grupo de alunos. Então, na Inglaterra, eu comecei a fazer revisões sistemáticas, aprendi a desenhar mega trials, aplicar aquilo que eu tinha aprendido nos Estados Unidos, diversos tipos de pesquisa clínica. Praticamente desenvolvi, desenhei, conduzi, analisei e publiquei cada um dos tipos de pesquisas existentes na área clínica. E fui fazendo uma reputação aí de quem tem experiência em pesquisa clínica, não é? Mas sem nunca deixar o estetoscópio, o paciente, a enfermaria, dos desafios da doença. E você acaba criando uma cultura, né, de eterno aprendizado. Isso é fundamental. Eu já completei 70 anos e leio pelo menos umas 3 revistas, seleciono os artigos que me interessam semanalmente, não é? Isso faz com que os meus neurônios fiquem acordadinhos assim para as novidades, né? E para a crítica da literatura em si e a crítica que a literatura nos traz sobre o nosso conhecimento, né? Então, isso no começo era um problema. Eu fui então para os Estados Unidos quase que por ordem do Dr. Oswaldo Ramos, e cheguei lá, eles também não sabiam direito o que fazer com essa epidemiologia clínica, porque era muito era no começo, né? Fui para lá em 84 e fiquei 84 e 85 e
a Cochrane só veio surgir em 1992. Então, eu já estava nessa área há 8 anos, quando o meu amigo Ian Chalmers, lá em Oxford, resolveu fundar a Cochrane, que é uma instituição, uma colaboração. Nós começamos em 6 pessoas, hoje tem 19 mil cientistas do mundo inteiro trabalhando na Cochrane, não é? E ela tem 50 grupos de especialidades hoje. Começou tudo num livro que o Ian escreveu enquanto eu estava lá, que chamava Efetividade e Eficiência na Gravidez e no Parto, e que esse grupo tinha uma tradição socialista, né? Mas um socialismo inteligentíssimo, que o Cochrane acreditava que a coisa mais rica do mundo, eu estou fantasiando um pouco, mas o fundo é esse, a base é essa, que a maior riqueza é o conhecimento. Um país é mais rico se ele tiver muita gente com conhecimento, se ele tiver muita ciência. Veja como está a China, né? Eu estive na China em 1986, através desse sistema do INCLEN, que me deu a bolsa para ir para os Estados Unidos, não é? Via Dr. Oswaldo Ramos. E eu cheguei na China em 86, não havia capô de automóvel, os motores eram expostos, não havia vidro, o pessoal tapava as janelas com pano e o que fosse possível para não entrar o vento do frio, não é? Todos tinham a mesma roupa, né? Todos com aquela roupa militar, aquele casaco, etc. Um país extremamente pobre. O Oswaldo falava repetidamente para mim: olha, Álvaro, a gente fica nesses hotéis 5 estrelas com os americanos, mas você tirou o pé da calçada, você já tem que pular o esgoto a céu aberto. Isso é China em 1986. Olha o que a China é hoje. O que transformou a China? Não tenha dúvida. Ciência, tecnologia, pesquisa. Não é? E eu tive a oportunidade também de visitar uma feira de comércio brasileiro em Pequim, nessa época, e tinha lá um avião da Embraer, e tinha lá um carioca vendendo apitos, né? Apito de açúcar. Como é que chama esse apito de açúcar? Ao invés de usar o plástico, você usa o açúcar derretido, né? E eu falei para ele: como é que você vem aqui na China vender apito? Ele falou: doutor, tem 1 bilhão de habitantes, se eu vender um para cada um, já estou rico. Então, muita gente, o Brasil naquela época já começou a olhar para a China, que hoje é o maior importador do Brasil, o melhor parceiro comercial do Brasil, e naquela época estavam começando a se permitir a vender repolho, batata nas calçadas, nos pontos de ônibus, ou seja, estava se liberando a economia para a livre iniciativa também, não é? Então eles souberam pegar o que tinha de melhor do socialismo, o que tinha de melhor do capitalismo, e ninguém pode negar a revolução que eles tiveram. Mas essas bolsas do INCLEN eram distribuídas pela Fundação Rockefeller, que tinha um diretor magnífico, um herói, na minha opinião, que é o professor Kerr White. E o Kerr White era um grande cirurgião torácico que gostava muito de pesquisa e que se criticava muito. Tínhamos que todo ano ir para congresso em pontos estratégicos do mundo para discutir metodologia de pesquisa clínica, durante 15 anos. O professor Kerr White fundou a International Network of Clinical Epidemiology, que é um grupo de epidemiologia clínica, que foi a solução que ele e o Cochrane fizeram para tirar esse conflito entre a avaliação dos epidemiologistas pelos clínicos, que achavam eles, os epidemiologistas, ignorantes de medicina, e dos epidemiologistas que achavam os clínicos ignorantes de método científico, não é?
Na realidade, a grande jogada do Cochrane foi juntar as duas coisas e criar a epidemiologia clínica e com esse apoio financeiro da Fundação Rockefeller. Então fundou-se aqui também o GRIDEC, Grupo Interdisciplinar de Epidemiologia Clínica, juntando forças de diversas áreas, departamento de medicina, psiquiatria, cirurgia, e esse grupo recebeu recursos aqui durante 15 anos para desenvolver metodologia de pesquisa clínica na Escola Paulista de Medicina e no Brasil, não é? E nós éramos obrigados todo ano a escrever um projeto novo de pesquisa clínica e mostrar um pronto, não é? Então a Fundação Rockefeller determinava as grandes capitais, lugares exóticos para atrair os ex-alunos, né, de vários lugares do mundo. Normalmente tinha 400 pessoas nessas reuniões e a gente foi para o Egito, para as pirâmides do Egito, para o deserto do México, para Pattaya City, na Tailândia, bem vizinha do Vietnã, não é? Então, lugares que você não podia sair muito, ir para a África, em particular, para o Zimbábue, para o Quênia, que se você saísse muito longe do hotel, o leão te comia. De forma que a melhor coisa que a gente fazia era ficar estudando e discutindo pesquisa clínica, e o Rockefeller sempre dava uma seed funding, que é um dinheirinho para você desenvolver aquilo, $5.000, não muito mais do que $10.000. A tese que eu escrevi, que fez muito sucesso lá, que eles queriam que o NIH desse o dinheiro para a pesquisa, o NIH acabou não me dando dinheiro por achar que precisava ter algum sócio americano e tal, um preconceito da época, e eu acabei... A Rockefeller me deu $15.000. Foi o primeiro que estourou o orçamento deles, onde eu fiz um estudo prospectivo, coorte de grávidas hipertensas, e que é o único da literatura médica, não é? Que mostra como é que evolui a hipertensão na gestação no Brasil. Eu fiz isso na Escola Paulista, na casa maternal, né, voltando às minhas origens, e ficou muito interessante, porque, olha, das mulheres com história de hipertensão, num pré-natal da Escola Paulista e da Casa Maternal, Leonor Mendes de Barros, nós verificamos que 57% das gestações tinham uma complicação grave, apesar de aparentemente a hipertensão não ser muito exagerada. Então, o cuidado da gestante com hipertensão crônica passou-se a ser encarado de uma maneira mais séria, não é? E depois nós vimos se mais da metade tinham complicações graves, será que dá para internar todas essas gestantes? Imaginar que 10% delas, né, praticamente 200.000 internações por ano. Então a gente desenvolveu também nesses estudos como identificar de maior risco, e o fundo de olho mostrou que aquelas que tinham fundo de olho alterado eram aquelas que você tinha que tomar muito mais cuidado, ver mais vezes no pré-natal, internar mais precocemente e resolver a gestação com maior intensidade da assistência médica, não é? Então esse foi o primeiro estudo que eu fiz ao voltar dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo nós dosamos sistema calicreína, cininas na urina dessas gestantes, com apoio da bioquímica da escola, do Dr. Jorge Guimarães. A escola já tinha uma tradição no sistema calicreína cininas, não é? E aí eu comecei a fazer esses estudos mistos de clínica e bancada, não é? E foi quando eu fui convidado pelo professor Richard Pito, que é o maior pesquisador que eu conheci, clínico, e provavelmente o mais importante da história na medicina, para trabalhar com ele em Oxford. E eu fui lá para saber o que ele queria que eu aprendesse, o que eu queria que eu fizesse. Ele queria que fizesse mega trials. Ele foi o criador dos mega trials, dos grandes estudos simples, né, e relevantes, né? E
ele desenvolveu a teoria matemática da criação das meta-análises e a expertise de fazer revisão sistemática para ver para cada pergunta o que é o conhecimento confiável que já existia e depois o que estava faltando, e a gente fazia o ensaio clínico para sanar os gaps existentes na literatura. E eu aprendi com ele a fazer ensaios clínicos, e nós começamos fazendo ensaio clínico. Ao mesmo tempo, com a Rockefeller eu tinha aprendido a estudar testes diagnósticos, estudos observacionais, etc. E acabei tendo um aprendizado muito rico nessas diversas áreas, não é? E esse conhecimento é a base da epidemiologia clínica e, como eu estava dizendo, assustava um pouco os clínicos que não queriam ser denominados de epidemiologistas, né? E, para nossa sorte, quando esse conhecimento foi se acumulando, o pessoal da McMaster começou a chamar essa área do conhecimento de medicina baseada em evidências. Opa, epidemiologista nós tínhamos medo de ser, mas ser um especialista em medicina baseada em evidências, isso atraiu muita gente. Então foi uma solução assim de mestre do ponto de vista psicológico e de marketing, porque do ponto de vista prático continuou tudo como era antes, né? Mas a Cochrane, então, surgiu a partir dos trabalhos do professor Richard Pito, com a aplicação desse conhecimento inicialmente na área da obstetrícia pelo professor Ian Chalmers, e eu trabalhava com os dois, fazia a ponte entre um gênio, que é o Richard Pito, que criou toda a metodologia da pesquisa de grandes trials, mega trials, e uso da revisão sistemática para desenhar esses trials e depois melhorar a revisão com os ensaios clínicos, e com um gênio, que é o Ian Chalmers, um sábio, que é o Ian Chalmers, que pegou essa metodologia e começou a aplicar nos problemas do dia a dia da saúde do mundo inteiro, e acabou criando a Cochrane Collaboration. Então, eu tinha um pé com um gênio, que sabia muito de teoria e de prática de pesquisa clínica, e com um sábio que desenvolveu métodos de como fazer isso mais rapidamente e aproveitar esse conhecimento não só para desenhar ensaios clínicos novos, mas para resolver problemas existentes na prática, problemas esses relevantes a partir de um desafio do próprio Cochrane, não é? E aí, em 1987, se escreveu um livro chamado Raciocínios não randômicos sobre saúde, pesquisa em saúde, e o Kerouac escreveu um dos capítulos mais importantes desse livro, e nele ele diz o seguinte: a minha esperança é o Centro Cochrane do Brasil, porque tem gente treinada tanto por mim, pelo Kerouac, na Rockefeller Foundation, na Universidade da Pensilvânia, quanto treinados pelo grupo de Oxford e do Archibald Cochrane, né? E isso, quando eu leio isso, até hoje eu tenho taquicardia, porque fica uma responsabilidade enorme de você juntar essas duas correntes eu diria assim, de altíssima qualidade e fazer isso ir para frente, né? E dar continuidade, que era um desafio diário do Dr. Oswaldo. Olha, eu quero ver o que vocês vão fazer no futuro, que metodologia vocês vão incluir aí. Se vocês não criar novas metodologias, isso vai parar aqui, não é? E realmente a vida é uma arte de responder a desafios, não é? Nós fundamos o Cochrane aqui, fundamos uma pós-graduação de medicina baseada em evidências, né, que inicialmente chamava-se medicina interna e terapêutica, hoje chama-se saúde baseada em evidências. Já formamos aproximadamente 350 mestres, doutores e pós-doutores, né, na nossa pós-graduação. O Cochrane esse grupo já publicou mais de 1000 publicações internacionais. Na Cochrane já fizemos umas 300 revisões sistemáticas publicadas
na revista da Cochrane, que chama-se Cochrane Library, não é? E fizemos outras 300 para o Ministério da Saúde, que estamos fazendo até hoje, não é? E que tem trazido muita efetividade, eficiência e segurança para o trabalho do Ministério da Saúde. Eu não tenho nenhuma preocupação em afirmar que o trabalho da Cochrane para o Ministério da Saúde começou em 2003, já deve ter economizado pelo menos em média 10 bilhões de reais por ano, aumentando a eficiência do Ministério da Saúde. Isso nos ajudou a entender o papel da universidade, né? O papel da boa pesquisa, o papel do bom ensino, do papel da boa assistência médica, que depende de pesquisa. Não adianta você fazer o diagnóstico se você não souber tratar, né? Se não souber o diagnóstico, é melhor você nem ser profissional da saúde. E essa foi o berço da Escola Paulista de Medicina, né? A propedêutica. Então, na área do ensino, eu comecei como preceptor do pronto-socorro e da residência de clínica médica durante 4 anos, fui plantonista mais uns vários anos do pronto-socorro do Hospital São Paulo, e sempre a partir dessa pós-graduação no exterior, desse chamado depois de pós-doc, não é? Levando evidências para a tomada de decisão nas enfermarias, no pronto-socorro, no ensino e a própria metodologia de ensino, né? Eu acabei indo estudar metodologia de ensino na Holanda, em Maastricht, e aprendi lá a ensinar baseado na solução de problemas, que é um método de ensino que você cria um problema, né? As pessoas têm pneumonia, as pessoas têm coronavírus e têm pneumonia, tem uma imagem lá típica no raio-x, né? E de vidro fosco. Por que essa imagem é de vidro fosco? Por que o vírus dá pneumonia? Como é que você trata isso? O que está acontecendo no pulmão? Por que o paciente tem falta de ar? Então você reúne os alunos, define aquilo que precisa ser entendido, o que você já sabe, o que falta saber, cada um vai para casa estudar para trazer as respostas, o professor conduz aquilo como se fosse um bom pastor de didática, não é? E os alunos então trazem as respostas, fazem uma síntese, não é? E acabam entendendo todo aquele processo. Depois, se alguém for falar de pneumonia, ele já sabe um monte de coisas sobre pneumonia, já fala do que o paciente morre, do que ele pode morrer, o que se pode fazer, se ele for um pesquisador, que tipo de pesquisa ele deve fazer, se vai dar corticoide, vai dar antibiótico, vai dar os dois ou trazer uma alternativa, não é? E se fizer, como é que você vai comparar? Você vai transfundir proteína para esse paciente, ou você vai dar soro fisiológico, tem os interesses da indústria que quer que você dê proteína ou dê um produto de preferência artificial que eles industrializem, mas tem que provar que isso é melhor que o velho soro fisiológico, coisa que até hoje cada vez mais se mostra que o melhor tratamento é a própria solução salina mesmo, né? Ou uma substância semelhante chamada Ringer lactato. Mas enquanto isso já se distribuiu e se gastou bilhões de dólares no mundo inteiro com aquilo que às vezes até esteja aumentando a mortalidade dos pacientes. Então, nós acabamos indo por um caminho, graças a Deus, apoiado na Unifesp, não totalmente no início, mas hoje não se discute mais, e apoiado no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, né? Via o professor Reinaldo Guimarães, que é um grande cientista, um grande mestre, e o professor que foi ministro da Saúde, na época, nos idos de 2003, por um bom período, professor Temporão. Professor Temporão, um grande professor de medicina, que soube avaliar o valor disso tudo
e ele veio aqui visitar a Escola Paulista depois de vários mapeamentos da efetividade. O que a gente mapeia na medicina baseada em evidência? Se alguém me faz uma pergunta, se é para dar um soro fisiológico, ou dar um Ringer lactato, ou dar albumina, eu tenho que responder para ele eficácia, se isso funciona em condições ideais. Então tem que trazer evidências de que aquilo é eficaz em condição ideal, por exemplo, numa UTI. Se tem efetividade, se aquilo funciona no mundo real, se a hora que eu dou alta para o paciente, aquilo vai continuar beneficiando ele, ou se ele vai seguir aquilo, se aquilo é prático. Né? Efetividade. Eu tenho que ver se tem eficiência, se é simples aquele medicamento, aquele tratamento ser realizado. Mas se é complexo, se é muito caro ou não. Então, se tem eficiência. E, finalmente, se é seguro. Então, nós respondemos esses 4 itens até hoje para o Ministério da Saúde. No momento, estamos fazendo 23 mapeamentos. Né? Qual a melhor maneira de tratar uma determinada doença, qual que é a dose, qual que é o tempo, né? Qual o melhor método para fazer o diagnóstico da doença, né? Qual que é quais são as consequências, qual é a segurança daquele tratamento, que a gente chama de medicina ou saúde baseados nas melhores evidências científicas. E isso não ficou conosco, ficou para os alunos. Desde 1985 nós estamos ensinando isso na Escola Paulista de Medicina. Então lá se vão 15 anos mais 20, 35 anos que estamos fazendo isso. Então passaram por nós, por esse processo de aculturação científica, vamos dizer assim, 30 turmas, né? Pelo menos 3.600 alunos, mais os residentes, que são 1.500 por ano, mais os alunos que a gente formou na pós-graduação e nos diversos cursos dessa escola. Então, isso tudo tem sido muito bom. A escola tem um impacto enorme através desse trabalho. Quer dizer, quando nós começamos na Cochrane, os ingleses não querem nem saber dessa coisa de fator de impacto, que tipo de revista foi publicada. Eles querem saber se o artigo é bem feito, se a pesquisa foi bem feita e se tem qualidade. Não é? Mas eu ficava lá, eu era o único chatinho que ficava falando, eu sei, eu concordo com vocês, mas você tem que medir o fator de impacto, porque essa é a métrica, essa é a cientometria que é feita lá no nosso país. Não é? Depois de 4 ou 5 anos insistindo nas reuniões, e felizmente na época reuniões tinha no máximo 15 pessoas, o editor do JAMA, professor Drummond Rini, concordou comigo e resolveu me apoiar. Falou, olha, o Álvaro tem razão, essas publicações da Cochrane têm que ser incluídas na Web of Science, no EASY. Porque é uma maneira E o que eu disse para eles? Falei, olha, vocês não me dão dinheiro e vocês não me dão currículo, o que eu vou ficar fazendo aqui? Vocês têm que dar pelo menos currículo. Se vocês me oferecerem 12 milhões de dólares por ano, ou me oferecerem a oportunidade de colocar esses artigos que nós estamos produzindo na Web of Science, eu prefiro a Web of Science, porque no futuro todo mundo vai se virar para conseguir recursos para a sua pesquisa, e vai fazer a pesquisa. E eu não preciso dar dinheiro para ninguém. Então, o caminho deve ser esse. Isso acabou sendo ouvido e a Cochrane foi colocada na Web of Science e hoje ela tem fator de impacto, já está em torno de 9. A melhor revista brasileira tem um pouco mais de 1. Então, nós temos um impacto enorme da produção científica desse grupo, na produção científica computada para a Escola Paulista de Medicina e para a Unifesp, porque as revisões sistemáticas ficam lá, elas são atualizadas anualmente, e cada vez que se atualiza ela conta de novo. Só para vocês terem uma ideia, uma das minhas publicações que mostra o papel do cálcio na prevenção de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né, da hipertensão arterial na gestação, tem 1.200 citações. Você pode dizer se é bom ou se é ruim, mas todo dia, né, para quem tem lá
o ResearchGate, você vai ver que ela tem 1 ou 2 citações por dia. Né? Então, alguém está escrevendo o nome da Escola Paulista, da Unifesp, em algum artigo que vai para a literatura mundial. Não é? Então, o importante é saber se isso vai para a prática. E esse assunto, por exemplo, a gente vê que aqui no Brasil, embora a Organização Mundial da Saúde tenha adotado isso nos seus guidelines de pré-natal do mundo inteiro, aqui no Brasil só 6% das grávidas de alto risco recebem cálcio no pré-natal. Então, o trabalho não termina na publicação do artigo, você tem que fazer aquilo ir para a prática, não é? Então, esse é um outro trabalho, e para isso nós fizemos 1.500 programas de televisão, aliás, boa parte deles aqui apoiados pela SPDM, pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Não é? O que nós queremos com isso? Que o leigo saiba que existe evidências, por exemplo, que o cálcio previne pressão alta na gravidez. E que a mulher que está assistindo lá, o marido, pergunte para o obstetra, você não vai dar cálcio para ela? Ela tem 40 anos, é uma mulher de risco, ela está com a pressão alta, não vai dar cálcio? Não é? E assim por diante. Então, isso vale para tudo, né? Vale para todas as doenças. E a Cochrane hoje nós já temos um arsenal de 9.000 mapeamentos da literatura em saúde. O que funciona, o que não funciona, o que está faltando. E é uma fonte maravilhosa, é uma mina de ouro para a criação de novas pesquisas clínicas. Que a gente mapeia se funciona, se não funciona, o que está faltando, quais as dúvidas que restaram. Se acompanhou 2 anos, precisa acompanhar 5, se a dose foi 5 miligramas, qual seria o resultado de 10 miligramas, se aquilo é seguro, surge uma droga nova, um imunobiológico é melhor do que aquele tratamento tradicional. Só para vocês terem uma ideia, doenças autoimunes, elas são tratadas hoje, muitas delas, com imunobiológicos. Mas tem uma outra opção. Tem o Methotrexate, por exemplo, custa R$10 por mês. O imunobiológico custa 90 por mês, 90 mil por mês. E aí? Eu dou de 10 ou de 90? Nós temos o SUS, temos um compromisso social para tratar 200 milhões de pessoas. E temos apenas, não muito mais do que 400 bilhões de dólares investimento de toda a sociedade brasileira e do governo. Então, você já viu que você tem um dinheirinho muito curto, né? R$3, R$4 por habitante por dia para a saúde. Você tem que investir naquilo que funciona mais, que tem melhor resultado e que trate mais doentes com o mesmo dinheiro. Então, isso acabou acontecendo no Ministério da Saúde, isso foi incorporado muito mais lá do que na prática em outros setores, particularmente dos privados, não é? Algumas empresas se dedicaram a isso, não é? E nós trabalhamos por algumas durante um bom período, por exemplo, Unimed, e eles tiveram retornos fantásticos, inimagináveis, né? Um dos tratamentos que estava em voga, que o Ministério da Saúde pediu para que a gente mapeasse, foi o tratamento da degeneração macular do idoso, né? Começa a proliferar vasinho ali sobre a fóvea e o sujeito vai ficando cego. O tratamento que existia era Visodine, que é um corante, mais laser. Pois bem, custo mais ou menos de 30 a 100 mil reais por ano. Aí eu vi um trabalhinho do professor Belfort, aqui da escola, que ao invés de dar o imunobiológico que surgiu depois, em vez de dar por boca, endovenoso, etc., para interal, ele injetava 1 miligrama ali. Como eu já tinha feito outros estudos com essa mesma droga, eu sabia que ela custava mais ou menos 5 mil reais por 500 miligramas. Custa 10 reais a grama. Saí correndo da aula dele e fui fazer um mapeamento do uso daquela droga na degeneração macular. Resultado, revisão sistemática já tinha ensaios clínicos a respeito, a maioria deles americanos, mas num número muito grande. Não havia nenhuma revisão na literatura, nós publicamos.
mostrando que o custo cairia de 30 a 100 mil por ano para R$30. Quer dizer, é um número assim estratosférico. Então, a ciência faz o índio não comprar o apito, né? Isso é fundamental. E quando o Ministério da Saúde percebeu isso, apoiou esse sistema, vieram nos visitar, na época veio o próprio Temporão, o próprio Reinaldo Guimarães, o próprio presidente na época, que era o presidente Lula, e uma demonstração da importância do uso da ciência na saúde de maneira geral, não é? Isso foi também apoiado pelos governos seguintes, e eles fizeram a Lei 12.401. Lei 12.401, que diz que toda nova tecnologia a ser incorporada ao Sistema Único de Saúde precisa ser baseada nas melhores evidências científicas existentes e colocadas em protocolos clínicos. Isso vale, essa lei está válida, não é? E influencia as tomadas de decisão no Brasil. Paralelamente, como surgiram essas drogas, essas próteses e órteses muito caras, que acabam consumindo, uma delas, a própria bevacizumab, lá da história do tratamento da degeneração macular, tratamento tradicional, se fosse tratar 5 milhões de pessoas, a 30 mil que seja por ano cada uma, dá 150 bi. O Ministério da Saúde não investe mais que 200 bi. Quer dizer, você tem que usar todo o dinheiro do Ministério para tratar uma doença, uma só, não é? Então, essa lei veio a calhar e ela precisa ser seguida, obviamente, e levada em consideração. E hoje ela continua válida, e para você prescrever novas novidades, eu continuar prescrevendo coisas antigas que não foram bem estudadas, tem que passar pelo crivo da avaliação das evidências para apoiar aquilo, ok? Então, não era possível investir todo o dinheiro do SUS numa doença só. E isso foi transformado em lei e se criou, né, a CONITEC, né, Conselho Nacional de Avaliações de Tecnologia em Saúde. Muito bem, o Ministério da Saúde, para tomar decisão, mapeia esse conhecimento, terceiriza ou não a pesquisa e depois toma uma decisão com base na melhor ciência existente. Isso traz efetividade, eficiência e segurança para a população brasileira, para o gestor, para o Ministério da Saúde, para o contribuinte e assim sucessivamente. Isso precisa ser ensinado na escola. E atualmente nós ensinamos no primeiro ano, no terceiro ano, no quarto ano e no internato. Ensinamos na residência médica, ensinamos na pós-graduação e no pós-doc. Então, esse processo está todo organizado do ponto de vista de ensino, de pesquisa e de assistência médica. Obviamente que os desafios são muito grandes. A disciplina de medicina baseada em evidências, aqui da escola que nós fundamos, e eu sou professor titular, tem meia dúzia de docentes, né? Então a gente utiliza também nossa pós-graduação para desenvolver esse trabalho todo, não é? Há um sucesso muito grande, a disciplina é considerada de nível A, das poucas que tem nível A, tanto na área da emergência quanto na área da saúde baseada em evidências, não é? Pois bem, mas os contextos foi mudando e se começou a virar uma fonte de quase 7 bilhões, segundo alguns, por ano, a serem drenados do Ministério da Saúde com demanda por tecnologias não devidamente estudadas. E se criou uma coisa chamada judicialização da saúde, não é? E nós que estávamos na área, demos cursos
assumimos as revistas da APM por eleição, né? Desde 1995 já estamos aí com 25 anos nessa estrada, com publicações, atividade com os médicos profissionais da saúde e no ensino, não é? E aí começamos a ensinar também os profissionais do direito para racionalizar as demandas através da realização de estudos da efetividade, eficiência e segurança baseada em evidências de cada um dos pedidos que são feitos para o Ministério da Saúde pagar. Né? Fizemos cursos de duração de 1 ano, à distância, com apoio do Hospital Sírio-Libanês, e treinamos quase 5.000 profissionais da área do direito, procuradores, promotores, juízes, etc., e mais 35.000 funcionários do SUS no ensino à distância. Não é? E que fizeram os cursos durante 1 ano, com 2 horas de aula por semana, mais tutoria. Isso tudo está documentado, foi se mostrada a efetividade e eficiência dele, de forma, então, qual que era o nosso interesse? Nosso interesse era criar a cultura na universidade e nos locais de trabalho do uso do conhecimento, dos mapeamentos da efetividade, eficiência e segurança baseada em evidências, né? O que a gente chama aí de saúde baseada em evidência. Formamos mais de 3 centenas de docentes para a academia, que estão espalhados para o Brasil inteiro. Só para vocês terem uma ideia, a editora da Cochrane Library, que é o principal produto da Cochrane, é a professora Carla Soares, que foi originária aqui da Escola Paulista de Medicina, da Psiquiatria e do Centro Cochrane do Brasil. E nós temos ex-alunos coordenando pesquisa nos Estados Unidos, em vários países do primeiro mundo, não é? Mesmo, inclusive, em grandes universidades de primeira grandeza. Então, o que nos entusiasma hoje é ensinar os alunos do primeiro ano, me dá mais satisfação hoje do que qualquer outra coisa, porque eles são inteligentíssimos, de cada 100 candidatos a gente acaba selecionando um, é só não estragá-los, né? E se você der uma ferramenta científica para eles, então, eles detonam. Os cursos que nós demos para o primeiro ano, nós já demos para 2 turmas, no final eles têm que apresentar um projeto de interesse da sociedade, etc. E o primeiro que, vamos dizer assim, na fase final, com eles apresentando os projetos, o Brasil ia disputar a Copa, eu disse assim na sala de aula: entre o Brasil ser campeão mundial de futebol, eu assisti o que vocês estão fazendo, eu sou mais vocês. Isso me entusiasma, saber que nós vamos ter alunos no futuro que não serão analfabetos como eu era quando eu fiz a minha própria pós-graduação, por falta de esse conhecimento na época, né, que se desenvolveu nesses últimos, vamos dizer assim, 35 anos. Então, isso dá muita satisfação. Nós temos um grupo louvável, muito grande, em atividade, e continuamos trabalhando com o Ministério da Saúde, continuamos ensinando através da Cochrane. O Centro Cochrane do Brasil é considerado um dos mais importantes do mundo, porque, em geral, e é uma queixa atual na academia do mundo inteiro, que os acadêmicos produzem a sua ciência, põe na revista e morre ali. O Cochrane não se envolve com o Ministério da Saúde, com associações médicas. Já demos aulas durante 10 anos em favelas, lá no Pirajussara, por exemplo, graças à SPDM, durante 10 anos, e acabamos nos envolvendo com os grandes craques da seleção brasileira que iam conosco até recentemente lá no Pirajussara, dar aulas de medicina baseada em saúde, baseada em evidências para a população leiga,
não é? Ademir da Guia, Paulo César Caju, o próprio Sócrates colaborou conosco e assim por diante, Rivelino, etc. E a gente não foge da responsabilidade e dessa consciência que é a criação de uma sociedade que se baseia na ciência para tomada de decisão, para a sua saúde, para o seu direito. E atualmente nós estamos desenvolvendo veterinária baseada em evidências, já fizemos congressos de fisioterapia baseada em evidências, de direito à saúde baseado em evidências, influenciamos o trabalho do Conselho Nacional de Justiça e assim por diante. O próprio Supremo, recentemente estava lá um ministro do Supremo dizendo, olha, vocês estão aí propondo um novo direito, etc., mas já existe um direito baseado em evidências, não é? E a gente, juntamente com o Dr. Walter, o reitor o Walter Albertoni, fundamos uma escola de direito aqui na escola, na Unifesp, né, que foi até a fase, foi aprovada pelo MEC e que depois acabou mudando a sua filosofia. E trouxemos também, é bom lembrar, o PBL para a Escola Paulista de Medicina, e trouxemos também o laboratório de habilidades, que nós desenhamos um projeto em Maastricht, trouxemos aqui para a Escola Paulista, tivemos apoio do Dr. Durval Rosa Borges, da doutora Helena Nader, e esse laboratório está fazendo um trabalho fantástico, laboratório de habilidades da Escola Paulista de Medicina, que serve a enfermagem e os outros cursos da Unifesp e da própria Campus São Paulo. Então, desculpem tomar aí o seu tempo, cada um pode olhar isso com o interesse que ele achar mais conveniente, mas o que nos dá muita satisfação é ver que nós estamos nos renovando com a juventude dos novos alunos da graduação, com a pós-graduação que vai de vento em popa, com as publicações que são importantíssimas, com o trabalho no Ministério da Saúde, e no dia a dia do hospital, nós somos responsáveis pela urgência clínica e os nossos docentes são nutridos de evidências para as tomadas de decisão no dia a dia dentro do Hospital São Paulo e nos trabalhos da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. E trouxemos uma coisa que nós não podemos deixar de dizer para vocês, que nós não só colocamos a Cochrane na Web of Science e trouxe uma repercussão enorme para a Cochrane, como também nós trouxemos a Cochrane gratuita para o Brasil desde 2001. Ela custava uma assinatura aproximadamente $300 inicialmente, hoje deve estar em torno de $500, mas para o Brasil sempre foi gratuito. Então nós conseguimos verbas inicialmente da CAPES, da própria BIREM, da PARRO, e permitimos o acesso gratuito de 200 milhões de brasileiros para as evidências da Cochrane. Mais recentemente, nós tivemos dificuldade nas transições de governo e retomamos isso agora, e a própria Portal CAPES está bancando a assinatura da Cochrane e o acesso de todos os brasileiros às revisões da Cochrane. E uma revisão da Cochrane tem uma revisão para o técnico, tem um resumo e tem um resumo para o leigo, que o leigo vai lá e olha, o médico acabou de dizer que ele tem deficiência de lactose, o que fazer nesse caso? Ou que ele tem dúvida se faz a vacinação para HPV. Então vai se encontrar na Cochrane Library, é só acessar, entra pelo Google, põe o tema na Cochrane Library e lê o resumo para o leigo, isso para o leigo. E para o profissional da saúde, ele tem ali 70 páginas de conhecimento sobre aquele assunto, em forma de uma revisão chamada Revisão Sistemática da Literatura com padrão Cochrane. Não é? Então, eu acho que eu só tenho a agradecer à Escola Paulista de Medicina, esse entusiasmo se desenvolveu aqui, foi nutrido aqui. Nós tivemos grandes dificuldades durante muito tempo e muitas circunstâncias, mas é o jogo da vida. Não é? É você não desistir e ter consciência que está fazendo uma coisa útil para a sociedade.